Na aula de hoje nós vamos falar sobre comandos de NOC, tá? Ou seja, você que trabalha em um operador de internet, no centro de gerência de redes, no nível 1, está com dificuldade em fazer análise de problemas no seu cliente, ou mesmo que você quer aprender um pouco mais, nós vamos falar hoje sobre ferramentas básicas do NOC, tá? São elas o ipconfig, o ping, o tracert e o IMTR, tá? Algumas têm a mesma função, só que a análise é feita de forma diferente, tá? Então vamos lá para a aula. O primeiro comando que nós vamos aprender hoje é o ipconfig/all. É um comando simples, mas muito importante, que traz muita informação. Ele traz todas as informações que estão alocadas na placa de rede do cliente, como o IPv4 do cliente, o IPv6, o gateway, o MAC e o servidor DNS que está instalado. Principalmente pelo servidor DNS, às vezes o cliente não está navegando, você não sabe o porquê, ele está com o vírus ou com o DNS trocado. Aí você consegue ver o DNS dele. Nós vamos falar do DNS daqui a pouco, mas só adiantando. Sobre o IPv4, às vezes o cliente não está navegando, ou então está lerdo a navegação dele, mas ele está saindo por outra rede, não a sua. Então com o IPv4, com o endereço de IP dele, você consegue saber. Às vezes ele está com o endereço de gateway errado, que não é o gateway do seu roteador que você fornece para o cliente. Tá? Então isso aí você também já consegue analisar e verificar se pode ser um possível problema. O próximo comando que nós vamos analisar é o comando ping. Tá? É um comando bem simples, mas ele já nos permite verificar se um computador está conectado à rede de internet ou não. Tá? Como nós executamos o comando ping? Bem, ele é bem simples, é só digitar o ping mais o endereço de destino. Tá? No nosso caso aqui é 1.1.1.1. Depois que nós fizermos isso e digitarmos Enter, vai ter a resposta do endereço de destino. No caso, nós podemos ver aqui na setinha azul. Agora nós vamos analisar o que significa cada um desses parâmetros de resposta do ping. Primeiro, o tamanho do pacote enviado. No nosso caso é 32 bytes. Nós podemos enviar tamanhos de pacotes diferentes para testar tipos de redes diferentes, mas isso é um pouco mais avançado, tá? O tempo de resposta do pacote é o principal aqui no ping, que ele nos informa o tempo de ida e volta até o destino, o tempo que o servidor está demorando para responder. Tá? Isso não significa apenas que a sua internet esteja lerda ou não. Pode ser que o servidor esteja com problema e não está conseguindo te responder a tempo. Isso não significa apenas que o servidor, o caminho da internet está com problema. Significa que ele está demorando para responder. Isso pode ser em questão de CPU do servidor que está te respondendo, ou por falta de internet, né? Por falta assim, de velocidade, largura de banda. Outra informação aqui também é o TTL, que é o Time to Live, o tempo de vida do pacote. Esse tempo de vida do pacote é quantos saltos o pacote pode dar até que ele seja descartado. Isso é para evitar loop, tá, na rede. Tem uma informação também do tempo de vida, que é cada sistema operacional ele tem um tempo de vida diferente. Tá? Eu vou passar depois para vocês isso, mas isso é importante para você saber o quão perto o pacote ficou de ser descartado. Tá? E a próxima informação é a estatística. No nosso caso aqui nós enviamos 4 pacotes, recebemos os 4, ou seja, tivemos 0% de perda. E ele também nos dá uma estatística do tempo mínimo, máximo e a média dos pacotes. No nosso caso nós enviamos só 4 pacotes. E uma curiosidade sobre o TTL, que é o tempo de vida, ela está, como eu falei anteriormente, ligado ao sistema operacional. Ou seja, um sistema Unix ele tem 255 de TTL, já um Linux tem 64 e um Windows tem 128. Então nesse caso nosso aqui que nós pingamos e deu TTL de 59, provavelmente o sistema operacional é um Linux, tá? Se tivéssemos retornado 126, 120, provavelmente o sistema seria Linux, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho de alguns comandos auxiliares do ping, tá? Caso eu queira pingar uma quantidade específica, eu posso usar o comando "-n", tá? Como no exemplo aqui, eu quis fazer 10 pings para o IP 1.1.1.1. Então ele vai seguir da mesma maneira, só que em vez de ele executar os 4 pings, ele vai executar 10, tá?
Caso eu queira que isso seja de forma contínua, que não pare, que o ping continue para sempre, eu posso usar o comando "-t". E aí, quando eu quiser que o ping pare, eu digito Ctrl C. Caso eu queira também mudar o tamanho do pacote, eu posso usar o "-L", tá? Mas essa questão de mudar o pacote, ela é um pouco mais avançada, então eu não recomendo vocês utilizarem isso agora. Agora nós vamos falar sobre o comando traceroute, que no Windows chama tracert, tá? Para mim é um dos comandos mais completos para você analisar a rede no Windows. Ele nos permite verificar cada salto da conexão até o destino selecionado. Ou seja, no nosso caso aqui, estamos pingando para o google.com. E ele vai te mostrar em cada salto, exemplo, 1, 2, 3, 4, todos os roteadores que ele está passando até chegar no destino. Tá? E nós conseguimos analisar cada salto que está acontecendo. No caso aqui, uma curiosidade também é que você não precisa dar um tracert ou ping para um IP. Você pode mandar para um nome. Assim a gente consegue verificar se o DNS está resolvendo o nome de forma normal ou não. Agora nós vamos para o tracert para analisar já os primeiros saltos. Tá? No nosso caso aqui, ele pingou para o IP 192.68.1.3, que o primeiro salto é o gateway da rede, provavelmente o roteador do cliente. Tá? Ou seja, tempo de 1 milissegundo de resposta, menor do que 1 milissegundo de resposta, quer dizer que está ok até o roteador do cliente. Já nos próximos saltos, nós podemos verificar que o cliente está saindo pela rede da NET, ou seja, esse aqui é um cliente da NET. E ele está percorrendo a rede da NET inteira até que ele sai no 7º para o 8º salto. E nós podemos verificar todos os roteadores que estão passando e o tempo de resposta. Ele solta como se fosse 3 pings para cada um desses saltos, ou seja, no salto 2 ali, o primeiro ping teve 36 milissegundos, o segundo 9, o terceiro 7 milissegundos de resposta. Já no terceiro salto, respectivamente 9, 11 e 7, até chegar no 7º salto, que aí nós temos um problema. No 7º salto, nós podemos verificar que o pacote muda de 12 milissegundos para 125 milissegundos. Então nós temos duas opções aqui. Ou o cliente, a rede da NET, tem um problema de latência nesse roteador. O que significa esse problema de latência? Essa rota do 6 para o 7, ela está com algum problema, porque não é normal uma latência mudar de 12 para 125 milissegundos. Tá? Então se o cliente estiver reclamando que esse salto é um salto nacional e está com problema, provavelmente o problema está na rede da NET, do salto 6 para o 7. Agora, se esse for um salto internacional, que no caso o Google, teoricamente é um salto internacional, o google.com, quer dizer que esse roteador da NET, ele já está em outro país, tá? Vamos dizer, nos Estados Unidos. Então esse salto de 12 milissegundos para 125 milissegundos é normal, porque é um salto de país. Então, mesmo sendo fibra ótica, ela demora um tempo para ir e para voltar. Então essa resposta de acima de 100 milissegundos, 120, 112 milissegundos, 130, ela é normal. E no caso aqui, nós também podemos perceber que o cliente chegou ao destino final. Ou seja, a rota até o Google, ela existe e ela é alcançável. E se ela for uma rota internacional, ela está ok. Se ela for uma rota nacional, esses 125 milissegundos indicam um problema. Como o comando tracert ele é um comando mais complexo, eu vou fazer outra análise com vocês para entender um pouco melhor como ele funciona. Por exemplo, aqui nós estamos dando tracert para outro destino. Nesse caso, nós podemos analisar já que no primeiro salto tem uma variação de 11 milissegundos, 8 milissegundos e 27 milissegundos. O que isso pode significar? Pode ser que o cliente não esteja ligado no cabo, ele esteja ligado no Wi-Fi. E o Wi-Fi ele tem alguns problemas, como interferência, reflexão, refração. Então o sinal pode variar. Se já no primeiro salto, que é o gateway do cliente, já está com uma variação alta dessa maneira, quer dizer que o problema na internet do cliente já pode ser o Wi-Fi. Então você pode pedir para ele ligar no cabo para testar. Tá? Porque como eu lhe disse que o Wi-Fi sofre essas interferências, não é bom você fazer nenhum teste no Wi-Fi.
E com esse teste de Tracert você já consegue verificar isso, tá? Outro caso, que acontece muito no ping ou no Tracert, que é o roteador no salto 4 aqui não respondeu ao ping. Isso não quer dizer que seja um problema na rede, tá? Isso quer dizer que o pacote de ping ele não foi aceito pelo roteador. O roteador provavelmente tem algum firewall ou filtro para não responder a esse pacote, mas isso é normal. Só seria estranho se nos próximos saltos não respondessem também. Se todos os saltos dessem esse request timeout, aí sim o problema estaria nesse salto. Agora que nós já falamos sobre o traceroute do Windows, nós vamos falar de uma ferramenta chamada WinMTR, que faz a mesma coisa do traceroute do Windows, só que melhor, tá? Se você quiser baixar essa ferramenta, é só digitar no Google WinMTR que você consegue baixar já no primeiro ou no segundo site, tá? Qual que é a diferença do WinMTR para o traceroute do Windows? O traceroute do Windows ele dá 3 ping, desculpa, para cada salto, tá? E ele te mostra em cada salto os pings e pronto. Já no caso do MTR, ele faz esse tracert contínuo, ou seja, você continua olhando se está tendo perda ou não no caminho. Então é muito melhor para você analisar se está tendo alguma perda, às vezes está intermitente e quando você dá um tracert você não pega. Já com o IMTR você consegue fazer essa análise. Vamos aqui para um exemplo. Vamos pingar o DNS do Google com ele. Aqui a gente consegue ver que ele continua nesse send aqui a enviar os pacotes para fazer esse ping. Aí ele me mostra igualzinho o tracer de todos os saltos, tá? Aqui no meu caso tem 8 saltos até o DNS do Google. O loss, que seria a perda, não tem perda nenhuma no nenhum dos saltos, tá? Isso aqui é uma grande diferença para o tracer, porque ele vai te mostrando em porcentagem a quantidade de perda de pacote que você está tendo em cada salto. Tá, não vou entrar em mérito de explicar se está perdendo ou não em cada salto, porque eu já expliquei no outro tracert, né, o que pode ser isso. Aqui é o número de pacote enviado e recebido. Tá? O melhor pacote, ou seja, em milissegundos, qual foi o melhor pacote em tempo em milissegundos, a média, o pior e o último. Tá? O IMTR ele é uma ferramenta melhor do que o traceroute do Windows, né, o Tracert, porque ele faz essa questão do tracert contínuo. Você consegue ver aonde está a perda e não ver se foi só um problema pontual, se realmente está acontecendo. Então é uma ferramenta que eu utilizo muito e eu acho que todo NOC deveria utilizar ao invés do Tracert, né? O Tracert ele é bom para utilizar na casa do cliente, porque o cliente não precisa pegar um software para ficar fazendo esse teste. Mas se você já tem um acesso a um cliente via Ndesk, via TeamViewer e consegue utilizar esse software para testar a intermitência, é muito melhor. Como a gente estava falando do WinMTR, eu vou trazer um caso aqui só para ficar mais visível para vocês o que significa uma perda no IMTR. Tá? Nesse caso aqui, nós estamos pingando também para o DNS do Google, como anteriormente, mas de outra rede. Tá? Nesse caso, o primeiro salto, que é o 926801, ele é um salto que é o roteador do cliente, ou seja, o computador pingando por roteador. E o próximo já é a rede da operadora de internet. E nesse caso, já teve perda na rede da operadora de internet, 25%. E essa perda continuou para o resto. Ou seja, o pacote realmente foi perdido no segundo salto e não chegou no resto. Isso aí é uma perda real. Realmente, o segundo salto está com uma perda. Aí como que a gente pode analisar isso? Vamos dizer que isso é uma operadora que tem um roteador do cliente, uma ONU, e nessa ONU ela vai até uma OLT, dessa OLT vai para um roteador MikroTik. Nesse caso, por ser Layer 3, né, os pings, a perda está acontecendo no roteador da MikroTik. Porém, a gente não sabe se o problema está no roteador da MikroTik, na ONU ou no meio do caminho, né, na fibra, na OLT. Porque o problema está entre o roteador do cliente até o roteador MikroTik, que faz o concentrador do PPoE, nesse caso. Se fosse no terceiro salto, já seria algum roteador de BGP ou algo do tipo. O problema estaria ali, poderia ser um cabo entre os equipamentos, poderia ser excesso de banda, né? Assim, várias coisas podem causar perda de pacote. Mas aqui é só para mostrar para vocês que
essa ferramenta ela é muito melhor de se analisar do que um Tracert, tá? O Tracert ele quebra um galho, mas não me parece uma ferramenta profissional para a gente fazer uma análise.